Os gatos são aliados da humanidade há muito tempo, e embora o apelido de melhor amigo do homem seja do cachorro, nesse documentário irei te dar diversas razões para você repensar esse conceito. De fato, evidências arqueológicas dão indícios de que os felinos têm sido companheiros dos homens há muito tempo, se não mais do que os cães. A parceria entre gatos e humanos é mais antiga do que a moeda, do que o uso de metais pelo homem e mais ainda do que a escrita. Ela data da própria fundação da civilização, e podemos argumentar razoavelmente que sem a ajuda dos gatos, a civilização poderia não ter ido muito longe. Considere a visão de nossos grandes ancestrais sobre o assunto, que são tão gratos pela presença dos gatos que até acreditaram que eles eram divindades. Esses primeiros companheiros felinos eram descendentes do Felis silvestris libica, um gato selvagem comum encontrado no Oriente e no Norte da África, apenas um pouco maior do que um gato doméstico da atualidade, e ostentando um pelo castanho com marcas rajadas, ele não era muito diferente de um gato rajado dos dias atuais. Mas, apesar de todas as virtudes que os gatos domésticos possuem, comparar os gatos de hoje com o Felis silvestris libica não é muito justo. Ele era tão esperto e rápido de tal forma que só os gatos selvagens podem ser, e com uma força além do seu tamanho. Mas por que o Felis não seria um caçador tão eficaz? A evolução dos gatos data de algo em torno de 13 milhões de anos. Os gatos domésticos, por sua vez, possuem uma linha direta de descendência. O Homo sapiens tem apenas 300 mil anos de evolução em comparação com os gatos. Logo, os gatos foram muito bem testados e criados pelo tempo. E para desmentir uma crença comum que muitos de vocês possuem, saiba que grandes felinos evoluíram apenas 3 milhões de anos atrás. Então qualquer um que considera os gatos domésticos um leão ou um tigre reduzido de tamanho, saiba que foram os pequenos que geraram os grandes, e não o contrário. Outra questão que talvez seja necessária ser repensada é a ideia de que os humanos domesticaram os gatos. A verdade é que os gatos que se autodomesticaram. O Felis não precisava da ajuda dos humanos para sobreviver. Ele voluntariamente entrou nas comunidades humanas e, ao reconhecer que uma relação mutuamente benéfica poderia existir entre os felinos e os humanos, ele escolheu ficar. Na verdade, em vez do termo domesticação, eu prefiro usar parceria. Foi durante o final da pré-história, no Neolítico, que os humanos na Mesopotâmia começaram a praticar a agricultura. E esse desenvolvimento teria muitas consequências. Essa evolução exigiu que os humanos parassem de caminhar longas distâncias em busca de recursos e começassem a estabelecer as primeiras cidades e aldeias. Os humanos cuidaram das colheitas de forma tão brilhante que começou a ter um excedente de grãos. Isso alteraria não só o caminho evolutivo dos humanos, como também de todas as espécies ao seu redor. Entre os animais afetados estavam os ratos, que começaram a usufruir do excesso de recursos e logo mais estavam em grande números por todas as habitações. Silenciosos, ágeis e mal vistos pelos olhos humanos, os ratos pegavam o que desejavam e muitas vezes acabavam estragando o resto. Os humanos então começaram a se desesperar, mas não por muito tempo, porque o pequeno Felis ofereceu uma solução. As comunidades e aldeias então se tornaram um banquete para o Felis, que começaram a se reunir em torno desses assentamentos. Apesar de medroso, o Felis não tinha falta de coragem. Ele se atreveu a se aproximar das casas em busca de presas e, no processo, encontrou uma vantagem adicional. Os humanos faziam de tudo para manter mamíferos grandes e perigosos longe dos arredores da aldeia, e isso teve o efeito de criar um refúgio seguro. Este era um lugar onde os gatos podiam prosperar, e o Felis percebeu isso. Em seu novo ambiente, ele se tornou um caçador de elite, abençoado com um amplo suprimento de caça e uma ameaça limitada de animais maiores. E como ele dizimou os roedores, as bases para uma relação simbiótica entre felinos e humanos surgiu. Mesmo que cada um beneficiasse do outro, isso não significava que a relação seria construída de um dia para o outro.
Assim como Félix era reticente em confiar nos humanos, os humanos também desconfiavam muito deles. Os humanos estavam bem cientes de que, embora os gatos selvagens fossem pequenos em estatura, eles estavam bem equipados com garras e dentes. Se o Félix podia eviscerar um rato com um único golpe, o que ele poderia fazer com uma mão humana? Mesmo assim, o relacionamento prosperou. Afinal, a última coisa que os humanos queriam era que os gatos fossem embora, para que os roedores não voltassem. Logo, quando os gatos faziam um bom trabalho expulsando os ratos de perto das aldeias, os humanos começaram a deixar restos de comida, para garantir que os gatos ficassem por perto. Cortes de carnes levemente temperada parece uma refeição peculiar para um gato pré-histórico, mas também era saborosa, o que fazia os gatos aceitarem. Apesar de lenta, os humanos e gatos estavam se tornando cada vez mais dependentes um do outro. A feição de um gato é naturalmente conquistada lentamente, e no caso do pequeno Félix levaria séculos. Mas à medida que o relacionamento era estabelecido aos poucos, o resultado final era inevitável. O que começou com a perseguição de camundongos resultou na improvável união de duas espécies muito diferentes. E um dos lugares em que essa união ocorreria era ao longo do rio Nilo, no norte da África. Por milênios, as águas impetuosas das profundezas da selva vinham acumulando lodo e levando-o para o norte. À medida que o rio descia e corria ao longo de um grande caminho até o mar Mediterrâneo, ele serpenteava pelo deserto do Saara, e uma terra que era árida e inóspita antes, não era mais. O lodo depositado ao longo do caminho esculpia um corredor exuberante, onde plantas e animais podiam prosperar. Grupos de caçadores e pastores de gado descobriram este paraíso e fizeram dele um lar. E por volta de 4.000 anos antes de Cristo, eles começaram a plantar e formar assentamentos permanentes como seus irmãos do Oriente. As aldeias estão fundadas, prosperaram e, quando unificadas com o nome de Egito, permaneceram por 3.000 anos como a maior civilização que o mundo já viu. Até que seus celeiros começaram a ser atormentados por uma raça especialmente problemática de rato do rio, do qual eles não conseguiam encontrar alívio. Mas quem viria em seu socorro? Nosso amigo Félix, claro. Os pequenos gatos selvagens também começaram a aparecer nos arredores dessas cidades, caçando os perniciosos vermes do Nilo e conquistando os corações dos agricultores locais. O vínculo que se desenvolveu nesta nova terra foi particularmente forte, e de todas as sociedades antigas que lavaram os gatos a sério, foi no Egito que a maior gratidão pelos serviços felinos aconteceu. A parceria dos gatos com a humanidade exigia que os humanos servissem tanto quanto os gatos serviam. No Egito, eles nunca esqueceram sua dívida para com os felinos, que estiveram ao seu lado no alvorecer de sua nação. Eles permitiram que as fortunas dos homens e gatos fossem entrelaçadas. E quando eles avançaram para a vanguarda da civilização, eles permitiram que os gatos caminhassem ao lado deles, elevando não só a humanidade, mas também a cultura felina. Os humanos ficaram tão encantados com as habilidades de vocalização dos gatos que tomaram nota e os nomearam de acordo, usando Mil para gatos machos e Mit para fêmeas, tornando-se os primeiros humanos a usar palavras que mais tarde você conheceria como miau. As pessoas que acolheram os gatos em suas humildes casas previam um controle de roedores, mas as habilidades dos felinos não paravam por aí. Eles também eram ótimos na caça de escorpiões e cobras. Proporcionar alívio a esses intrusos venenosos não apenas aumentou o sentimento de dívida que eles sentiam em relação aos gatos, como também aumentou sua curiosidade. Os egípcios começaram a prestar mais atenção ao comportamento dos gatos e ficaram chocados ao descobrir que os felinos pareciam pré-cognitivos. Alguns gatos pareciam saber de antemão sobre as mudanças no clima, outros podiam sentir terremotos iminentes e outros ainda alertavam seus humanos sobre perigos aparentemente invisíveis. O pequeno tamanho dos gatos não condizia com suas grandes habilidades, o que fez os egípcios pensarem que seus poderes eram algo além do natural. Dessa forma, eles começaram a pensar se poderia haver uma correspondência inata entre felinos e magia.
No mundo antigo, a magia não era brincadeira. Aceito entre todos os níveis da sociedade humana, era considerado uma força transcendente, pela qual as dores de um mundo caótico e hostil poderiam ser superadas. Porém, as habilidades que os egípcios confundiam com magia são facilmente explicadas como produtos de uma acuidade sensorial que nos felinos é muito superior à do homem. Enquanto os humanos não tinham o pressentimento de uma tempestade até que as nuvens se acumulassem, os gatos a sentiam com bastante antecedência devido a mudanças na pressão barométrica. E assim, os gatos foram concebidos como baluarte contra o mal. Que os felinos tinham poderes apotropaicos era inquestionável. Logo, se um gato escolhesse favorecer um humano em particular, ele protegeria essa pessoa e sua família de danos. Mas antes que você julgue os egípcios como pessoas simples, perceba que não era apenas racional para eles colocar grande valor nas habilidades dos gatos, mas sim era sábio fazê-lo. Na nossa arrogância moderna, fazemos vista grossa para as mensagens das espécies ao nosso redor. Mas ao observar os gatos de perto e compreender seu comportamento, os egípcios realmente receberam alguma medida de previsão que desejavam. Tendo em vista isso, os egípcios começaram a cada vez mais invocar os gatos em ritos de proteção. Eles também colocaram a imagem dos gatos em itens projetados para compelir o sobrenatural, desde o menor dos amuletos até o maior já concebido, a grande esfinge, a figura guardiã mais famosa da história, que combinava a cabeça do faraó com um gigantesco corpo felino. Entre os itens potentes nos quais os gatos estavam associados estava o espelho, que era usado para algo mais do que a vaidade no passado. Eles eram usados para refletir o mal e enviá-lo de volta à sua fonte. Mas para garantir sua eficácia, os egípcios acreditavam que o espelho precisava de uma imagem de um gato gravado nas costas ou alças. Os gatos também foram retratados em chocalho de bronze que os egípcios chamavam de sistro. Era consideravelmente mais do que instrumento musical. Seu topo arredondado simbolizava o útero e sua alça pontiaguda o clitóris. Era um instrumento muito potente, pois quando sacudido, ele representava a agitação dos elementos que governavam o nascimento, a decadência e o renascimento. E o felino presente nesse instrumento protegeu esse processo eterno. Pensem como os tempos mudaram. Como hoje, nós humanos cuidamos dos gatos, enquanto naquela época eram os gatos que cuidavam da gente. Eu particularmente acredito que até hoje os gatos cuidam de nós. Na verdade, os gatos dominaram tanto a psique humana que cada felino representava nada menos que uma metáfora para a criação. Isso estava de acordo com uma lenda popular que falava do tempo antes do tempo, quando tudo era escuridão e nenhum ser vivo existia até que o deus do sol Ra surgisse, aparecendo na forma de Miwawa, ou Grande Tonquete. Quão sábio Ra foi por ter escolhido sua forma felina, porque logo o outro apareceu em oposição. Este rival foi nomeado Apófis, e sua forma era a de uma serpente. Ele era o deus da escuridão eterna, e era seu desejo que tudo permanecesse vazio. Mas o Grande Tonquete estava determinado que as coisas deveriam ser, e ele partiu para cima da cobra. Quanto tempo durou a batalha primordial, ninguém poderia dizer, porque nem o próprio tempo ainda existia. Que foi uma batalha feroz, não podemos ter dúvidas, mas a Miwawa derrotou a serpente, e assim a escuridão foi afrouxada para que nascesse o mundo e tudo que nele habitaria. Os sacerdotes de Heliópolis contaram como depois Ra, na forma de um gato, gerou outras divindades. Primeiro vieram as encarnações do ar e da água, respectivamente, que por sua vez emitiram céu e terra, e estes responderam com os grandes deuses Osíris, Ísis, Sete e Néftis. Como sugerido que Ra tivesse dito, eu sou um que se torna dois, dois que se tornam quatro, quatro que se tornam 8, e eu sou mais um além disso. Ele é um entre 9, sim, 9 vidas. A história sobreviveu ao próprio Egito para se tornar a mais antiga das lendas felinas. Os felinos eram tão irresistíveis para os deuses quanto para o povo egípcio,
e as lendas felinas evoluíram à medida que os gatos adquiriram associações com outros no panteão. A principal delas nos primeiros dias do Egito era a elegante e misteriosa Ísis, e ela se mostraria uma grande força na formação da história dos gatos. Como amante da magia, ela tinha uma conexão natural com os felinos, e os egípcios especulavam se ela desempenhava algum papel nas habilidades enigmáticas dos gatos. Ela também era uma deusa da noite, e apesar da conexão inicial dos gatos com o sol, a lua se ergueu acima dos felinos. Gatos pretos, em particular, com seus pelos da cor da noite, foram pensados por ter uma relação especial com a deusa. Considerados os mais mágicos da espécie felina, especulou-se que poderiam até ser epifanias da própria Ísis. No final, os gatos se tornaram muito mais populares como símbolos lunares do que solares. Simplesmente combinava melhor com a natureza noturna dos gatos, e culturas posteriores também adotaram a mesma associação. Os gregos e romanos chegaram a afirmar que as pupilas dos gatos mudavam com as fases da lua. O mito dizia que as pupilas felinas ficavam mais redondas quando a lua estava cheia e estreitas quando minguava. Os sábios antigos também aconselhavam monitorar os padrões de parto de um gato. Eles diziam que se uma fêmea tivesse 7 ninhadas, a primeira de um gatinho, a segunda de 2 e assim por diante até a 7ª para um total combinado de 28 gatinhos, isso seria um gatinho para cada dia do mês lunar. E você teria em suas mãos algo mais do que uma mamãe gato, mas sim uma deusa da lua, representante direta de uma divindade. Ísis também governava as mulheres como patrona do parto e da maternidade. Talvez os gatos pudessem novamente servir como um animal totêmico para representar a feminilidade, algo em que esses princípios estivessem perfeitamente fundidos, uma divindade na qual os dois arquétipos pudessem existir em um estado igualmente supremo. Assim nasceu Bastet. Normalmente, ela era representada como uma bela mulher com cabeça de gato, mas não era simplesmente uma deusa associada aos gatos. Bastet era algo maior, uma síntese entre o felino e o humano, e ela não era menos que o presente supremo de sua espécie perante os felinos. Gerações posteriores se voltaram contra Bastet, derrubaram suas imagens e condenaram seu nome como profano, mas ela sempre foi importante para os gatos. Ela representava a esperança de um futuro melhor para todos os felinos. Ajustando-se à sua natureza felina, Bastet era misteriosa igual aos gatos. Suas origens não são apenas consideravelmente obscuras hoje em dia, elas eram obscuras até para os egípcios. Ela não era conhecida em sua história inicial, e alguns entre seus estudiosos acreditavam que ela era filha de Ísis em uma união com Ra, ou talvez eles teorizaram uma união com Osíris. Outra teoria era de que ela fosse a própria Ísis, tendo alcançado uma perfeita encarnação felina. Ninguém jamais conseguiu entender direito, mas uma coisa estava clara: Bastet era uma gata, de fato, pois como um vira-lata, ela surgiu de partes desconhecidas e conquistou o coração de uma nação inteira. Tem algo mais inerente ao gato do que isso? Acho que não, né? Foi durante o 2º milênio antes de Cristo que Bastet começou a ganhar popularidade. No caso dela, sendo concebida como um gato, todos os talentos que os gatos já tinham como protetores dos humanos foram maximizados, e um novo foi adicionado, pois ela também se tornou uma guardiã dos mortos. Tradicionalmente, os egípcios contavam com Anubis, o deus com cabeça de chacal, para guiá-los para a vida após a morte. Mas nesse momento, era Bastet quem agiria como acompanhante da alma. O culto aos gatos provou ser uma força imparável, e no ano 1000 suplantou os dos outros membros do panteão egípcio como o mais popular do país. Naquela época, os gatos tinham até suas próprias cidades, Bubastes, no delta do Nilo, o centro de todas as coisas felinas e a sede da própria Bastet. Mas tudo isso não poderia ter sido realizado sozinho. Os egípcios entendiam os gatos muito bem. Eles viram nos gatos uma dicotomia que hoje em dia é esquecida. Os gatos são amorosos e doces, mas esse é apenas um lado da natureza felina.
eles também são predadores letais. Afinal, não era essa a habilidade que os humanos inicialmente valorizavam tanto nos gatos? Para homenagear esse aspecto da espécie felina, os egípcios forneceram uma irmã a Bastet. Chamada Sekhmet, sua cabeça era de uma leoa, e ela fornecia uma contrapartida feroz para o amoroso gato doméstico. No entanto, os dois eram complementares e não opostos, cada um incompleto sem o outro. Ela se enfurece como Sekhmet e é amigável como Bastet, dizia um ditado da época sobre os dois polos da natureza felina. Bastet governava o coração e protegia a casa, representando o gato como adorado pelas pessoas comuns. Sekhmet, enquanto isso, era um símbolo de força e astúcia felina, o terrível patrono do exército e protetor da nação. O Egito estava em turbulência política no final do segundo milênio antes de Cristo, mas a nação encontrou no culto aos gatos uma causa comum. Eventualmente, a coroa caiu para uma dinastia real de Bubastes, e foi lá que o poder foi consolidado. E quando o rei Osorkon II ofereceu a Bastet todas as suas terras em referência e a ela todo o poder de Ra, ele declarou que a própria monarquia era uma serva do felino divino. Pense agora naqueles campos ao longo do Nilo cuidados por aqueles homens humildes e os gatos selvagens que vieram ajudar no controle de roedores. Quem poderia ter imaginado tal resultado quando a aliança foi feita pela primeira vez? Mas a semente que havia sido plantada cerca de 3.000 anos antes agora produzia frutos mais completos. O Egito era apenas um brinquedo nas patas dos gatos. A vida dos gatos nessa época era dentro de casa. Eles eram invioláveis, nada menos que a própria alma de uma casa. Cuidar de um gato era um negócio sério. Os cuidados eram responsabilidade do patriarca da família, e quando ele morresse, caberia ao filho primogênito os cuidados. Pesados colares de joias eram dados aos gatos, e as famílias competiam umas com as outras para ter o gato mais chique, já que o status da família subia e descia de acordo com seus gatos. É verdade que os felinos normalmente não gostam de usar tais apetrechos que não servem para nada além da vaidade humana, mas a dedicação dos egípcios era tão irrepreensível que seus gatos estavam dispostos a tolerar um pouco de tolice e carregar suas joias em troca das vantagens genuínas que tinham. E em nenhum lugar essa adoração foi mais expressa do que no próprio centro de Bubastes. Lá estava o Templo de Bastet, o maior monumento já erguido em homenagem ao poder felino. Infelizmente, com o tempo, esse monumento se desgastou e hoje só restam vestígios escassos. Esse patrimônio era tão glorioso que até Heródoto, o mais renomado cronista da antiguidade, denominou o monumento como o mais belo santuário de todo o Egito. Cercado por canais de 30 metros de largura e árvores exuberantes, o templo de Bastet parecia uma ilha idílica sobre o qual se erguiam poderosas paredes de granito vermelho, como uma enorme fortaleza de 300 metros de comprimento. Mas essas paredes não eram o santuário de Bastet. Em vez disso, eles o ocultaram da vista, como se o próprio templo fosse um tesouro tão sagrado que não pudesse ser exposto abertamente ao público. Entrando lá dentro, o que eles escondiam não era menos impressionante. Um santuário medindo cerca de 500 metros de comprimento, com um vestíbulo de 20 metros de altura e paredes maciças de pilares na frente para dar à sua casa a aparência imponente que se espera da arquitetura egípcia monumental. As imponentes paredes do templo deram lugar a um paraíso felino. Um pátio interior aberto ao céu e plantado com uma floresta inteira de belas árvores para escalar e brincar. E no mais santificado dos espaços estava a estátua sagrada, a própria deusa manifestada. Mas Bastet não estava sozinho. Ao seu redor estavam donzelas, entregando-se descaradamente à presença divina, dançando e sacudindo seus cistros em êxtase selvagem. Era uma coisa boa que a deusa fosse apenas uma estátua, porque toda essa comoção iria assustar qualquer gato. Mas, ali dentro, também tinham seus próprios felinos. Encarnações vivas da divindade, eles podiam ser vistos no grande salão hipóstilo do templo,
enfeitados com joias, colares de ouro e brincos preciosos, vagando à vontade entre as oferendas deixadas por um público adorador. Estes ficavam empilhados no alto, estendendo-se até o teto distante e consistindo de frutas, mel e óleos exóticos. Os gatos então retribuíam a generosidade de seus adeptos com uma generosidade própria. Ao invés de virar as costas, eles recebiam com dignidade esses presentes inúteis, porque, convenhamos, nenhum era do interesse de um gato, estendendo-se com entusiasmo até eles. E quando a exaltação se tornava demais, o que sem dúvida acontecia com frequência, os gatos tinham seus próprios aposentos para se refugiarem. Fechados por luxuosos panos dourados, eram áreas privadas restritas apenas a eles e seus sacerdotes. Uma vez ao ano, ocorria um festival em homenagem a Bastet, onde adoradores e peregrinos iam ao rito religioso mais popular do mundo antigo. Lembra de Heródoto citado anteriormente? Ele compareceu ao festival e estimou seus participantes em 700.000 pessoas. Com admiração, ele assistiu um espetáculo enorme se desenrolar. Os fiéis vinham de todos os cantos do Egito e, gritando louvores tão altos quanto vozes permitiam, criavam um barulho cacofônico que qualquer um escutava. Heródoto tinha visto muito em sua vida, mas nunca tinha visto nada assim. A estátua de Bastet era levada, com a mais alta das honras, escoltada por comandantes militares e colocadas em uma barca. Movendo-se devagar o suficiente para que todos pudessem ver, ela começava a navegar pelos canais ao redor de seu templo. Este era o momento pelo qual alguns peregrinos esperavam a vida toda. Os então presentes choravam e se emocionavam enquanto ela passava, clamando por uma bênção da mais poderosa dos felinos. Heródoto continuou seu relato, observando quanto vinho foi ingerido durante o festival. Os celebrantes beberam mais vinho do que durante todo o resto do ano combinado, resultando no final do dia em orgias de bebedeiras por toda a cidade. Vergonhoso? Não diria. Os humanos são os mais púdicos de todas as espécies, mas este era um festival de gatos divino, e Bastet também era o patrono da sexualidade. O festival em Bubastis não pretendia ser uma cerimônia solene. Era um evento estridente durante o qual os congregados se desabafavam do manto opressivo da humanidade e, em uma catarse louca, liberavam seus próprios felinos internos. É claro que nem toda a cidade podia se dar ao luxo de se perder em devaneios, porque também havia trabalho a ser feito. Muitos peregrinos tinham pedido de curas milagrosas e outros favores especiais, que só podiam ser concedidas pelas encarnações vivas da deusa. Eram pessoas que iam para pedir aos sacerdotes de Bastet uma audiência com seus felinos sagrados. Com toda a seriedade e a mais consciência de deliberação, eram decididos quais casos seriam julgados. Imagine a admiração de um humano pobre e angustiado que viajou uma grande distância esperando por uma redenção milagrosa. Ele já está impressionado por se encontrar no confins do mais sagrado dos lugares sagrados. E enquanto seus olhos se esforçam contra a escuridão, de repente ele começa a ver incontáveis movimentos no salão. Em um instante, os gatos de Bastet estavam por toda a parte, enchendo o santuário com graça divina. Suplicando-se a presença da divindade, os humanos serviam tigelas de leite e pedaços de peixe, e eles então recuavam para permitir que a sabedoria felina seguisse seu curso. Como a humanidade está agora convencida de que a fonte de toda autoridade reside apenas em si mesmo, a ideia de uma reverência tão completa sendo dirigida aos gatos domésticos, sem dúvida parece cômica para muitas pessoas. Os egípcios tinham um ditado: não ria de um gato. Aqueles que transgrediram o decoro o fizeram sob o risco de graves consequências, com penalidades incluindo multas no mínimo, se não açoitamento. Considerando os memes da internet e os vídeos do YouTube satirizando a espécie felina, que se tornaram onipresentes nos dias de hoje, nós devemos nos considerar sortudos por não viver nessa época. Em um mundo mais ético, um alto preço teria sido pago por esse tipo de humor juvenil, e a julgar por alguns vídeos estúpidos que já vi na internet, até o açoitamento poderia ser considerado brando.
E se a zombaria era proibida, imagine as consequências de causar danos físicos a um felino. Esse era um assunto muito sério, e a retribuição poderia ser muito severa. A morte maliciosa de um gato não era apenas uma ofensa capital, e a punição não poderia ser nada menos que radical, mesmo que a morte fosse causada por um acidente. As penalidades ficavam, em teoria, a critério dos sacerdotes, mas na prática eles podiam não ter tempo para julgar, já que multidões enfurecidas geralmente eram rápidas em decretar sua própria justiça. Tal foi o caso em Alexandria, quando ocorreu um incidente que chocou tanto o historiador grego Diodoro Sículos que ele até fez uma nota especial em seu diário. Um soldado romano atingiu um gato com sua carruagem, dando um golpe fatal no pobre coitado. Que o incidente foi inadvertido, não havia dúvida, mas mesmo assim uma multidão de egípcios furiosos desceu sobre a casa do homem, exigindo que ele recebesse sua punição. O romano havia infligido um ferimento fatal a um felino, e a justiça seria feita. A multidão arrastou o homem pelas ruas até que ele morresse. E Diodoro explicou que a história não era uma hipérbole, pois ele mesmo a atestou como testemunha, deixando-o sem dúvida sobre a seriedade com que os egípcios consideravam seus felinos. Houve outros cronistas que também mencionaram o episódio, e alguns chegaram a afirmar que, na sequência, os romanos ameaçaram represálias, e quando enfrentados, resultou em uma briga que não foi resolvida até a morte de Cleópatra e a conquista de Egito pelos Césares. A morte de um gato que desencadeou a guerra com Roma? Nunca saberemos, mas posso dizer que o amor dos egípcios pelos gatos causou um golpe esmagador no exército romano. A crônica do historiador militar Polieno da Macedônia contém um relato de um cerco imposto pelas guarnições do rei persa Cambises II, na cidade de Pelúsio no ano 525 a.C. Localizado onde o delta do Nilo encontra a península do Sinai e dada sua importância estratégica, as tropas do faraó Psante III permaneceram resolutas em sua defesa, ou pelo menos o fizeram até que os egípcios de repente viram o inimigo deixando suas linhas em massa. O comandante general persa, sabendo da dedicação dos egípcios aos seus felinos, havia emitido uma ordem mais perversa do que qualquer outra na história militar. Ele havia enviado seus soldados para reunir gatos, tantos quanto pudesse encontrar, a fim de amarrá-los em seus escudos. Imagine a humilhação e desespero daqueles felinos adorados e mimados ao serem amarrados insensivelmente em escudos de metal. Crueldade e indignidade, essas palavras definem a atitude covarde dos soldados. O que os arqueiros egípcios e as tropas terrestres deveriam fazer? Eles lutariam contra um inimigo protegido por uma muralha de felinos que certamente sofreriam uma carnificina? Ou desistir e arriscar a invasão de sua cidade? As ações do general persa nesta questão foram injustas a ponto de desprezíveis. Como podemos rotular homens adultos escondidos em batalha atrás de gatos como algo além de covardes? Mas do outro lado estavam os verdadeiros heróis, sendo seu status definido não pelo sangue que derramariam, mas pelo que salvariam. Sim, os soldados egípcios depuseram as armas e recusaram a lutar. A queda de sua cidade foi soada não pelo estrondoso som das catapultas, mas sim pelo terno ronronar do amor. Uma derrota? Em termos humanos, a queda de Pelúsio é contada como tal, mas para os gatos não. Garantir que nenhum gato fosse prejudicado foi uma vitória gigantesca para a relação humano e gato, diferente de qualquer outra que o mundo já tenha conhecido. E este era um vínculo que transcendia até mesmo a mortalidade. Quando chegava o dia triste em que um gato amado morria, o relacionamento para os egípcios ainda não acabava. Este pode ser um tema delicado para você, caro ouvinte. Eu sei o efeito que a perda de um companheiro felino pode ter sobre os humanos, mesmo agora nestes tempos modernos. Há uma tristeza que ocorre em nós humanos que chega a ser debilitante, e somente a menção desse tópico já pode evocar a tristeza novamente. Mas talvez haja algo a ser aprendido com os rituais de passagens encenados por aqueles que amavam os gatos mais do que todos. A felicidade eterna dos gatos amados na sociedade egípcia não recebeu menos cuidado e atenção do que a dos membros da família humana.
A mumificação e o enterro eram típicos, e embora os meios de uma família ditassem a extensão do processo, os gatos cujos companheiros eram bem dotados recebiam ritos que podiam imitar os da realeza. Isso incluía a remoção dos órgãos internos, que seriam colocados em vasos canópicos, e um caixão lindamente esculpido em forma de felino, inscrito com hieróglifos oferecendo orações para a passagem segura da alma. Poderia até haver presentes de ouro e pedras preciosas, e se a família possuísse uma tumba, o gato adorado descansaria lá depois que os rituais de luto fossem concluídos. Tal opulência, é claro, poderia ser proporcionado por poucas pessoas. A maior parte dos gatos eram sepultados não em túmulos, mas em enterros em massa em necrópolis felinas, mais de 300 mil só no cemitério de Bubastis, para encontrar o repouso final na companhia da padroeira Bastet. Mas esses gatos, companheiros daqueles de recursos limitados, não eram considerados menos preciosos do que aqueles que se relacionavam com os ricos. E se nada mais fosse possível, pelo menos seriam tratados com óleo de cedro e especiarias e depois embrulhados em linho. No lugar de uma máscara funerária dourada, traços faciais felinos eram pintados diretamente nas bandagens. A sociedade dos gatos é sem classe, e aqueles humanos que dão luxo a seus animais de companhia, ao invés de amor, devem ter em mente que os gatos são movidos pela integridade de um gesto e não pelo simples gasto. É claro que na cosmologia egípcia, a morte era simplesmente um novo começo. Então, no processo de despedida, os humanos garantiam que mesmo toda a matéria física se fosse dentro do coração imortal do cosmos, os gatos permaneceriam conectados àqueles que cuidaram deles. A alma felina faria a mesma jornada que a de um humano, viajando para o oeste até a Terra do Sol Poente, para residir com Osíris. Os egípcios veneravam a deusa Mente, que governava os céus ocidentais, agindo como guia de todas as almas. E como uma divindade sábia, ela sabia que os gatos eram naturalmente curiosos e mantinham uma vigilância diligente para garantir que as almas felinas não desviassem do caminho. Os humanos faziam diversas homenagens aos gatos falecidos, deixando tigelas de leite, camundongos mumificados e pedaços de comida feito especialmente para eles. Chegando ao paraíso, os grandes deuses Horus e Sete estavam a postos para pegar a pata na mão e içar o espírito felino para cima. E é nessa subida que a alma renasce, entrando em uma versão ideal do mundo que um dia conheceu. Uma utopia felina perfeita, completa com casas e lagos onde uma eterna juventude um gato poderia caçar, brincar, correr, pular aonde quisesse, rolar na grama doce e deitar sob os raios quentes de um sol que nunca se põe. Mas isso não era tudo, porque havia mais paraísos além do primeiro. No segundo, havia mesas cheias de delícias, por conta das oferendas terrestres deixadas por humanos cuidadosos. Os deuses garantiam que essa generosidade se espalharia para todo sempre, e um gato poderia permanecer lá o tempo que desejasse. Mas se e quando a alma decidisse avançar para o último paraíso, encontraria à sua espera um grande navio. Esta não era uma embarcação terrena que havia sido preparada para a viagem final. Era a barca solar do deus do Sol Ra. Ele próprio trouxe luz ao mundo como o grande Tonquete. Era no final que se encontrava o início, pois a alma felina seria convidada a se unir aos cosmos que ajudou a criar. O céu era apenas um passeio de barco. Ra transportou a essência do gato para o céu noturno brilhante, permitindo que ele se tornasse um espírito de luz brilhante e eterno. De volta à Terra, os humanos que amavam os gatos e faziam oferendas em sua homenagem podiam olhar para o céu noturno e pensar em seu velho amigo. Eles podiam se lembrar de como, quando filhote, ele corria imprudentemente pela casa, ou todos os anos que tinham dormido enrolado ao pé da cama, ou como ele sentava nobremente para tomar um sol. Embora a casa agora pareça vazia, os humanos que amavam o gato podiam se consolar sabendo que ele vivia. E eles sabiam de forma absoluta que, brilhando contra a escuridão da noite, uma daquelas incontáveis estrelas não era outro senão seu amado companheiro. Os gatos podem fazer um jogo de parecer tímidos e muitas vezes desinteressados,
Mas não duvide que, enquanto os olhos humanos examinavam os céus na esperança de vislumbrar um velho amigo, olhos felinos estavam examinando o mundo abaixo, com o mesmo intuito. Certamente, ninguém naqueles dias entrelados duvidou que o brilho de uma estrela era apenas um piscar de olhos do seu amado gato, que agora repousava em paz, em consonância com os cosmos. E aqui terminamos nossa jornada pelo incrível Egito, um grande começo para a nossa jornada na história felina.